que las cosas sean de bendición. Así que comencemos con esta charla que va a estar dividida en dos partes, Vamos porque queremos começar que entiendan. com esta formação que vai estar dividida em duas partes, de forma a que se possa compreender melhor. Estamos também a gravar para as pessoas que depois não podem estar na reunião, mas poderem depois aprender também através da gravação. Así es. Pues comencemos. Hoy vamos a hablar de la diabetes, una enfermedad que tiene mucho que ver con el estrés oxidativo. Vamos falar da diabetes, que é uma doença que tem muito a ver com o stress oxidativo. De hecho, el estrés oxidativo acumulado en gran cantidad E, de facto, o stress oxidativo acumulado em grande quantidade es la causa de esta enfermedad. é a causa desta doença. Y aquí les traigo estas dos imágenes, E aqui trago-vos estas duas imagens. buscando que ustedes entiendan la ¿Para diferencia. Brasil? No Y vaya a ser que con este año abra en Brasil. Olá a todos. Ok, já, doutora, desculpa. Peço o favor a todas as pessoas de desligar o microfone para poder ter toda a atenção nesta apresentação. Muchas gracias. Então, estas duas imagens explicam exatamente o que é que acontece nesta doença de que é a diabetes. Hay dos tipos de diabetes. Conocemos la diabetes tipo 1 y tipo 2. Há dois tipos de diabetes, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. La imagen que están viendo a la izquierda va a hablar de la diabetes tipo 1. A imagem da esquerda fala-nos da diabetes tipo 1. ¿Qué es? Desde que nacen los niños, un órgano muy importante llamado el páncreas Desde que as crianças nascem, há um órgão muito importante, que é o pâncreas, no produce suficiente insulina. O pâncreas não produz insulina suficiente desde o nascimento. Y si el páncreas no produce insulina, no se puede absorber la energía, producir energía, no se puede absorber el azúcar. Então, se o pâncreas não produz insulina, não é possível absorver, que o corpo possa absorver o açúcar. Glucosa es como llamamos a la azúcar. O nome científico do açúcar é glucose. Pero en realidad no es solamente azúcar. Mas, na realidade, a glucose não é apenas açúcar. Todo lo que comemos, el pan, la pasta, las frutas, todo se convierte en glucosa. Tudo aquilo que comemos, o pão, as massas, a fruta, tudo isso se converte em glucose. Y necesitamos unos carritos transportadores de glucosa para que lo lleve a los tejidos. E precisamos de, como se fossem os carrinhos que transportam a glucose, para poder levar essa glucose aos tecidos. Las personas con diabetes tipo 1 As pessoas com diabetes tipo 1 no producen carritos transportadores de glucosa. não produzem esses carrinhos que transportam a glucose. Y esos carritos los llamamos insulina. E esses carrinhos chamamos-lhe insulina. Si no hay insulina, aunque comas, tu cuerpo no es capaz de llevar los alimentos transformados en glucosa. Então, se não há insulina, mesmo que a pessoa coma, não é possível transportar essa insulina. Y la glucosa, que son los alimentos, se queda en la sangre. E a glucose, que no fundo são os alimentos, não é? Acaba por ficar no sangue. Al quedarse estancada en la sangre, hace que la sangre se ponga espesa, densa. E ao ficar estagnada no sangue, vai levar a que o sangue fique muito espesso. Entonces se favorece la producción de como placas que obstruyen y disminuyen el flujo de la sangre, porque la sangre está espesa.
Então, esse facto de o sangue ficar espesso vai favorecer a formação de placas que vai tornar mais difícil a circulação sanguínea e que pode, inclusivamente, obstruir, constituir uma obstrução. En la diabetes tipo 1 Na diabetes tipo 1, no hay suficientes carritos de glucosa para transportarlos. não há carros suficientes de glucose para fazer o transporte da insulina. Ahora veamos cuál es la diferencia con la diabetes tipo 2. Agora vamos ver qual é a diferença da diabetes tipo 1 para a diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, que es la imagen que ven a su derecha, Na diabetes tipo 2, que é a imagem que estamos a ver à direita, lo que estoy señalando es la célula, esto que se ve como en color pardo. Esto es la célula. aquilo que está a assinalar com o cursor é a célula, a parede da célula, que aqui aparece como um rosa acinzentado. Ajá. Y todos estos rombos son la glucosa, o sea, en lo que se convirtió los alimentos. E todos estes bocadinhos azuis é a glucose, que é aquilo em que se converteram os alimentos, nesta glucose. La pasta, las frutas, el pan, lo que comiste se convirtió en estas figuras azules. Estas figuras azuis são, no fundo, aquilo em que se converteu a massa que comemos, o pão, a fruta. Portanto, a representação da glucose é feita aqui com estas formações azuis. Cada vez que comemos, inmediatamente el páncreas de una persona sana produce carritos transportadores de glucosa, que es esto, la insulina. E numa pessoa sã, cada vez que comemos, produzem-se esses carrinhos para transportar, no fundo, a glucosa, esses carrinhos são a insulina. Aquí la insulina está representada en estos triángulos. A insulina aqui está representada por estes triângulos roxos. Entonces, queremos que los alimentos convertidos en glucosa entren a las células. Então, o objetivo é que estes alimentos que se transformaram em glucose possam passar a parede da célula e entrar na célula, dentro da célula. Porque dentro de la célula, la glucosa se convierte en energía. Porque dentro da célula, a glucose vai se converter em energia. En este caso, por cada figura azul debiese haber un triangulito transportador. Então, neste caso, por cada figurinha azul, por cada destas glucoses, deveria haver um triângulo de insulina para fazer o transporte. Pero si ustedes miran, hay más figuras azules de rombos que triángulos. Mas se nós virmos bem, há muito mais figurinhas azuis do que as roxas triangulares. O sea, hay menos insulina de la que el cuerpo necesita para poder llevar dentro de las células a la glucosa. Portanto, há menos insulina, há menos figuras triangulares, portanto, não há facilidade de transportar a glucosa para dentro da célula. Y esto es lo que pasa en la diabetes tipo 2. E é isto que acontece na diabetes tipo 2. Cada vez son menos eficientes las insulinas para poder abrir. Miren acá. Então, o que acontece é que cada vez há menos eficiência a nível da insulina para poder fazer o transporte. Vejam aqui. Miren, vamos a decir que esto verde es una cerradura en la puerta de una célula. Então, vamos considerar que estes estigmas verdes que temos aqui, que a doutora está a assinalar, são como se fossem umas fechaduras que abrem a porta da célula. Y la insulina es una llave. A insulina é a chave. Cuando yo coloco la insulina en la cerradura, quando eu Teresa, podes dizer mais uma vez, por favor? Quando eu coloco a insulina na fechadura,
se abre esta cerradura de acá. Cuando coloco la insulina aquí, se abre esta amarilla acá. Quando eu ponho a insulina naquela parte verde, naqueles estigmas verdes, o que acontece é que se abre a fechadura como está representado na parte amarela, na figura amarela. Y entonces la glucosa entra a la célula. E então aqui é quando é possível que a glucose entre para dentro da célula. Cuando hay diabetes, eso no pasa. E quando há diabetes, isto não acontece, o processo normal não se dá. Entonces queda afuera de la célula la glucosa. Então a glucose fica fora da célula. Y al quedar afuera de la célula, se favorece la enfermedad. E ao ficar fora da célula, é evidente que vai propiciar uma doença. Este video que les voy a mostrar lo explica. Pongan mucha atención. Explica como é que isto acontece. A insulina. Eso azul es la azúcar, la glucosa circulando por la sangre. O que está em azul é a glucose a circular no sangue. Ahí se las voy a mostrar, las bolitas azules, la glucosa que está circulando por la sangre y tiene que entrar a los tejidos. E esta glucose tem que entrar nos tecidos, tem que passar a parede da célula para entrar nos tecidos. Entonces aquí vemos la glucosa adentro de una arteria. Aqui vemos a glucose dentro de uma artéria, ali temos outra. Y aquí vemos cómo empiezan a entrar a los tejidos. E aqui vemos como é que elas começam a passar para dentro dos tecidos. ¿Cómo lo logran? Con los palitos verdes que son la insulina. E aqui como é que isto é possível? Com estes palitozinhos verdes que é a insulina que favorece o transporte. Entonces, estos palitos verdes van a entrar aquí para abrir la cerradura. Vamos a ver. Estes palitos verdes vão entrar aqui para abrir a fechadura da célula. La abren y entra la glucosa. Abrem e entra a glucose. Miremos el video completo. Agora vamos ver o vídeo completo. El azúcar sale de la sangre a los tejidos. O sangue, do sangue aos tecidos, dos tecidos à célula. La insulina abre la puerta. A insulina abrir a porta. Y la glucosa entra. E a glucose. Así de sencillo. Assim, muito fácil e simples. Si entendieron esto, entonces ahora vamos a poder entender por qué Inmunocal como alimento ayuda a las personas que tienen diabetes. Então, se perceberam isto, agora vamos conseguir perceber como é que o Inmunocal pode ajudar uma pessoa que tem diabetes. Vamos a ver un detalle muy importante, la producción de la energía. Vamos ver um detalhe muito importante que é como é que se faz a produção de energia a nível celular. Recuerden que la producción de energía es lo que hace que tu cerebro funcione, que tu corazón lata, que tus riñones trabajen. Lembrem-se que a produção de energia é aquilo que faz com que o cérebro funcione, com que os rins também possam funcionar. E outra coisa que eu não he entendido, como? La segunda? O sea, la energía que se produce gracias a los alimentos nos hace estar vivos. No fundo, a energia que se produz é aquilo que nos faz estar vivos. Y la moneda energética del cuerpo se llama ATP. E a moeda energética do corpo chama-se ATP. Tú quieres abrir los ojos, tienes que pagar gastando monedas de ATP y abres los ojos, hay energía para abrirlos. Eu quero abrir os olhos, então eu tenho um valor de ATP que tenho que pagar para haver energia suficiente para que os olhos se abram. Quiero tragar, quiero que los músculos traguen, tengo que gastar ATP. Se quer engolir, tenho que gastar ATP para conseguir fazer esta ação de engolir. Quiero que el corazón lata fuerte, tengo que gastar ATP. Quero que o meu coração bata forte e saudável, tenho que gastar ATP. Es decir, para absolutamente todo necesitamos el ATP, que es la moneda energética del cuerpo. Então, para tudo aquilo que acontece a nível do corpo, nós precisamos do ATP porque é a moeda energética que faz com que as várias funções do corpo possam acontecer. Entonces, tenemos dos tipos de diabetes, diabetes tipo 1 y tipo 2. Então, como a doutora já falou, temos dois tipos de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2.
La tipo 1 no producen insulina, no hay carritos transportadores. No diabetes tipo 1 não é produzida insulina, portanto não há carros para transportar a glucose. Y además, acuérdense que la insulina no solamente transporta, sino que abre la puerta para que entre la glucosa. E não se esqueçam que a insulina tem duas funções, tem a função de transporte, mas também de abertura da célula para que a glucose possa entrar para dentro da célula. Entonces, en la diabetes tipo 1, simplemente no hay manera de que la glucosa entre a las células. Então, na diabetes tipo 1, simplesmente não há forma da glucose entrar para dentro da célula. Y estas personas necesitan sí o sí insulina inyectada. Então, estas pessoas, não há volta a dar, precisam mesmo, de forma definitiva, de insulina injetável. En la diabetes tipo 2 sí se produce insulina, Na diabetes tipo 2 é completamente diferente porque produz-se insulina. pero no suficiente. Mas o problema é que essa insulina não é suficiente. ¿Qué produce eso? ¿Por qué las personas con los años o con sus hábitos pierden la posibilidad de producir insulina? E porquê que isso acontece? Porque as pessoas, através da sua idade ou de hábitos menos saudáveis, vão perder a capacidade de produzir insulina. Esta imagen describe algunas de las causas para que el cuerpo desarrolle diabetes tipo 2. Então, nesta imagem, nós vemos algumas das causas que contribuem para que a pessoa possa desenvolver a diabetes tipo 2. Por ejemplo, tener presión arterial alta favorece la diabetes tipo 2. Por exemplo, a pessoa ter uma tensão arterial alta vai favorecer o aparecimento da diabetes tipo 2. Si le da una enfermedad en el páncreas, también. Se a pessoa tiver, por exemplo, um problema a nível do pâncreas, também vai favorecer o aparecimento da diabetes tipo 2. Si tiene sobrepeso y está obeso, también. Se a pessoa tem peso a mais ou mesmo se tem obesidade, isto vai favorecer o aparecimento da diabetes tipo 2. Con el paso de los años, también es normal porque cada vez funciona menos el páncreas. Com a idade, também isso pode acontecer porque cada vez o pâncreas tem mais dificuldade em funcionar. Hay herencia. Por questões genéticas, de herança genética. En tu familia, que por encima de los 50, 60 años la gente empieza a ser diagnosticada con diabetes. E porque muitas vezes nas famílias, a partir dos 50, 60 anos, é comum as pessoas terem diabetes e, portanto, já há uma herança genética que favorece o aparecimento da diabetes. El estrés, porque hace que se produzca mucho cortisol, que también desfavorece para diabetes. O stress, níveis de stress muito alto, porque produz-se cortisol e o cortisol vai favorecer o aparecimento da diabetes. El estilo de vida sedentario. Um estilo de vida muito sedentário, a pessoa que não faz exercício. Comer muchos alimentos procesados y con demasiado dulce. Comer muitos alimentos processados e muitos doces, isto também favorece o aparecimento da diabetes. Y algunos medicamentos también producen diabetes. E também sabemos que alguns medicamentos vão favorecer o aparecimento da diabetes tipo 2. Un ejemplo, los que se usan para bajar el colesterol. Um exemplo disso são os medicamentos que se usam para baixar o colesterol. Lovastatina, atorvastatina, simvastatina. Así se llaman. Os nomes destes medicamentos são bastatina e depois? Atorvastatina. Atorvastatina e Simvastatina. simvastatina. Rosuvastatina. Rosuvastatina. São exemplos. Hay muchos. Há muitos. Si los has escuchado, esos medicamentos, su uso prolongado favorece la diabetes. E se vocês prestarem atenção, o uso prolongado destes medicamentos vai favorecer o aparecimento da diabetes. Pero la principal causa de diabetes tipo 2 en el mundo Mas a principal causa do aparecimento da diabetes tipo 2 no mundo es el estilo de vida sedentario y la comida chatarra. é o estilo de vida sedentário e a comida que não presta, a comida processada, a comida que só nos faz mal. Y esto quiere decir que al cambiar el estilo de vida, E isto quer dizer que se mudarmos o nosso estilo de vida, podemos curar la diabetes
tipo 2. podemos curar a diabetes tipo 2. Nos enseñaron por muchos años Ensinaram-nos durante muitos anos que lo que tenía que estar en la pirámide, en la base de la pirámide nutricional, que aquilo que deveria estar na base da pirâmide nutricional eran los carbohidratos. eram os carboidratos. Así que coma pan, pasta y muchas harinas. Então sempre nos disseram que devíamos comer muito pão, muita massa e muitas farinhas. Y eso favorece la diabetes tipo 2. E hoje em dia sabe-se que isso vai favorecer o aparecimento da diabetes tipo 2. Cada vez que nosotros comemos alimentos procesados, ellos dentro de nuestro cuerpo producen estrés oxidativo. E também sabemos que ao comermos alimentos processados, esses alimentos, quando entram no nosso corpo, vão produzir muito mais stress oxidativo a nível celular. Porque para poder convertir esos alimentos en energía, hay que gastar mucho más esfuerzo. Se requiere mucha más insulina. Então, para conseguir converter esses alimentos em energia, nós vamos gastar muito mais energia e o corpo vai se desgastar muito mais. Imagínense, por ejemplo, para yo volver una manzana energía, digamos que me gasto 2 insulinas, por decir algo. Vamos pensar que para comer uma maçã eu gasto 2 unidades de insulina. Pero si lo que voy a comerme es una dona, Que é uma dona? esas que son Dunkin' Donuts. Sim. Mas se em vez disso eu vou comer um bolo, vamos pensar. Me puedo gastar 15 insulinas para poderlo volver energía. Para conseguir transformar isso em energia, vou gastar 15 unidades de insulina. Portanto, vou gastar Es muito. Es un ejemplo, no es que sean esa cantidad, sino para que vean la diferencia. É apenas um exemplo, não quer dizer que seja exatamente esta quantidade, mas é para vocês poderem perceber a comparação e a diferença do que é que acontece a nível do corpo. Entonces, entre más demanda de insulina tengo, más trabaja mi cuerpo, más se oxida. Quanto mais necessidade de insulina eu tenho, mais eu obrigo o meu corpo a trabalhar em esforço, mais oxidação vai acontecer. Y llega el momento en que el cuerpo ya no es capaz de volver todo eso energía. E chega a um ponto em que o corpo já não é capaz de transformar tudo isso em energia. Y se empieza a acumular. E começa-se a acumular. ¿Y cómo acumulas tú todas esas chocolatinas y dulces y pastas que comes? ¿Cómo se acumulan? Como é que se acumula toda essa quantidade de massas, de pasta, de farinhas, de doces, de chocolates que eu vou comendo? Como grasa. Acumula-se sob a forma de gordura. Y esa grasa literal es producto de estrés oxidativo. E essa gordura é produto do stress, é resultado do stress oxidativo. Entonces empieza a pegarse alrededor de las células. Então essa gordura começa a ficar agarrada à volta das células. ¿Recuerdan el video donde los palitos de insulina venían para abrir la puerta? Lembrem-se que no vídeo os palitos da insulina vinham para, na fechadura, abrir a porta. Voy a mostrárselos. Vamos andar um bocadinho para trás para ver isto de novo, para ver esta parte dos palitos a abrirem a célula. Cuando el estómago ha hecho su trabajo convirtiendo los alimentos en glucosa, la sangre... Miren, la grasa literal obstruye esto, no deja que aquí se peguen los palitos de insulina. A grasa vai ficar ali a fechar aquelas entradas da fechadura, portanto, a obstruir aquelas entradas, e os palitos da insulina não conseguem entrar e abrir a célula. Mírenlo para que les quede claro. Toda esa grasa se pega en las células y no deja que los palitos de insulina entren. Acá tapa la grasa. Portanto, é aqui, nesta entrada, nestes buraquinhos de entrada, que a gordura fica acumulada e não deixa que os palitos entrem. Eso se llama resistencia a la insulina. Cuando no puede entrar.
resistência à insulina. Esa es la diabetes tipo 2 por estar con sobrepeso y grasa. E é isso a diabetes tipo 2 porque estamos com demasiada gordura e com peso a mais. En otras palabras, si cambiamos nuestros hábitos E por outras palavras, se mudamos os nossos hábitos y comemos más como esta pirámide que les muestro aquí, e comemos mais como esta pirâmide que vos mostro aqui, que lo más abundante que debiera haber es el agua en nuestro cuerpo, e em que o elemento mais abundante que deve haver no nosso corpo é a água, beber muita água, dormir muy bien y hacer actividad física, dormir muito bem e fazer uma boa atividade física. eso debe ser lo más abundante en tu vida. Isto deve ser aquilo que nós fazemos mais na nossa vida, o mais abundante, os aspectos mais abundantes da nossa vida, Seguido por el consumo de frutas, verduras y cereales. seguido pelo consumo de frutas, verduras e cereais. Y si ven, cada vez va disminuyendo la pirámide E à medida que vamos avançando para cima, a pirâmide vai se tornando mais estreita. y aquí ya tenemos frutos secos, aceitunas, semillas. Aqui já temos, por exemplo, frutos secos, azeitonas, sementes. Y arriba es donde están las pastas, aquí, la papa, el arroz. Aqui é onde estão as massas, as batatas, o arroz, portanto, menos quantidade ainda. En menor cantidad de lo que nos habían enseñado, E em muito menor quantidade do que aquilo que fomos ensinados. porque nos habían enseñado que esto estaba abajo, que era lo primero. Porque na pirâmide que nos foi ensinada, a parte de baixo, a mais larga da pirâmide, estavam aí as massas, a batata e o arroz. Portanto, era suposto comermos muito mais quantidade, que não é verdade. Mientras que hoy en día sabemos que lo máximo es de 3 a 4 raciones por semana. E hoje em dia sabemos que o correto é comer 3 a 4 porções por semana. Mucho menos, O que quer dizer que é muito menos. pero muchas más verduras y frutas y cereales. Mas muito mais verduras, frutas e cereais. Cuando una persona ya tiene la diabetes establecida, la tipo 2, Quando a pessoa já tem diabetes tipo 2, lo primero que hay que hacer es quitarle a su cuerpo la carga excesiva de carbohidratos malos. então a primeira coisa que temos que fazer é retirar a carga excessiva de carboidratos negativos, maus, que a pessoa já tem dentro do seu corpo. Essa é a primeira etapa. Y lo primero que debemos de recomendarles es este estilo de dieta y vida. E a primeira coisa a recomendar é fazer este estilo de dieta e este estilo de vida. Miren que al final están las proteínas. Vejam que no topo da pirâmide estão as proteínas. Y hablamos de pescado, mariscos, huevos. E aqui falamos de peixe, marisco, ovos, etc. Cuando una persona toma Immunocal, Quando a pessoa toma imunocal, Immunocal equivale más o menos a 9 a 10 gramos de proteína. o imunocal equivale a 9 a 10 gramas de proteína. Y este tipo de proteína que tiene Immunocal E este tipo de proteína que o imunocal tem se llama de alto valor biológico, é uma proteína de alto valor biológico, porque contiene los aminoácidos esenciales, porque contém os aminoácidos essenciais. pero sobre todo una altísima cantidad de los 3 importantes para producir glutatión. Mas, sobretudo, uma quantidade muito importante dos 3 essenciais para que seja produzida a glutationa. Y el glutatión es el antioxidante maestro. E a glutationa é o antioxidante mestre. ¿Esto qué quiere decir? Que es una sustancia que se encarga de sacar la mugre que se ha acumulado. Isto quer dizer que é uma substância que se encarrega de sacar, de retirar todo este lixo, todos estes aspectos negativos que se acumularam. ¿Entiendes en un cuerpo con diabetes tipo 2 cómo está el mugre, cómo están los radicales libres, el estrés oxidativo, cómo está alto o bajo? E o que é que vocês acham? Numa pessoa com diabetes tipo 2, os radicais livres estão a níveis mais elevados ou mais baixos?
São ¿Qué mais dicen altos. ustedes? A ver, yo veo qué dicen. A los que pueden escribir o me muestran, ¿están Fátima. altos o bajos? ¿Cómo están los radicales libres y toda esa mugre? Múbrica, qual é que é a tradução de múbrica? Suciedad, la suciedad que produce. Sujidade. É lixo, é lixo. Ok. ¿Cómo creen que están los radicales libres y la suciedad en el cuerpo de alguien con diabetes tipo 2? ¿Alto o bajo? Altos, altíssimos, várias pessoas a responder. Ah, qué bien. Sí, y al tomar inmunocal los ayudamos a limpiar. E quando tomamos imunocal, estamos a ajudar a limpar tudo isso, todo esse lixo. Entonces, la diabetes tipo 2 no es bueno. Então, ter diabetes tipo 2 não é uma coisa boa, positiva. No, no es bueno. ¡Es buenísimo! É ótimo. Es supremamente bueno. Es tener algo que realmente les ayuda a los pacientes con diabetes tipo 2. Então, ter imunocal é uma coisa que vai ajudar aos pacientes, aos doentes com diabetes tipo 2. É excepcional. Así que en la diabetes tipo 2, quitar los radicales libres elevando el glutatión. Então, na diabetes tipo 2, o principal objetivo é retirar esse stress oxidativo e limpar o corpo de maneira a que a célula consigamos retirar todo esse lixo. Me voy a devolver para mostrarles algo. E vamos voltar aqui a estas imagens para podermos ver algo muito importante. Esta es la pared de la célula. Esta parte aqui é a parede da célula, que a doutora está a pôr com o cursor, na figura do lado direito. Sí. Estos son los receptores o las cerraduras para que la insulina como llave abra. Os palitinhos verdes são a fechadura para que se possa abrir a célula. Y esta es la llave, que es la insulina. E a chave é a insulina. Un paciente con diabetes tipo 2 tiene aquí mucha grasa tapando y no permite que llegue la insulina. Então, paciente com diabetes tipo 2, na parede da célula tem muita gordura e isso não permite que possa a insulina abrir a célula. Cuando empiezan a tomar inmunocal, quando começa a tomar imunocal, es como si quitáramos la grasa que está tapando las cerraduras. Estamos a fazer uma limpeza de toda aquela gordura que está a tapar a fechadura. Y eso va a ayudar mucho a estas personas. E isso vai ajudar muito a estas pessoas. Porque ahora sí van a poder abrir las cerraduras para que entre la glucosa. Então, porquê? Porque vamos conseguir abrir a fechadura de maneira a que entre a glucose para dentro da célula. Ajá, y al entrar la glucosa van a poder producir energía. E ao entrar dentro da célula, não é, vai conseguir produzir energia. Y energía quiere decir que van a poder funcionar bien sus cuerpos. E isso quer dizer que, ao termos energia, o corpo vai conseguir funcionar de forma correta. Entonces, en la diabetes tipo 2, inmunocal es una enorme ayuda. Então, na diabetes tipo 2, o imunocal é uma ajuda muito grande. La pregunta ahora es, ¿y en la diabetes tipo 1? E agora a pergunta é, então, mas e na diabetes tipo 1? También. Também é uma grande ajuda. ¿Por qué? Porquê? Aunque ellos no producen insulina y tienen que de por vida colocarse insulina, Embora eles não produzam insulina e durante toda a vida tenham que fazer insulina injetável, ellos también acumulan glucosa eles en la também sangre. acumulam glucose no sangue. Y esa acumulación favorece que se dañen los tejidos. E essa acumulação da glucose no sangue vai favorecer que os tecidos se vão deteriorar. O sea, hay estrés oxidativo aumentado en las dos diabetes. Então, uma coisa é certa, nos dois tipos de diabetes, o stress oxidativo está muito mais alto do que o normal. Y ambos, al tomar inmunocal, van a reducir el estrés oxidativo. E ambos, ao tomar imunocal, vai-se reduzir muito o stress oxidativo. En consecuencia, la calidad de vida y los tejidos en su calidad van a mejorar.
Então, em consequência disso, a qualidade de vida e os próprios tecidos vão ter uma grande melhoria. Por eso, agregar inmunocal en una dieta sana Então, é muito importante juntar o imunocal a uma dieta correta. va a traer beneficios en el corto, mediano y largo plazo. E ao fazer isso, vamos ter benefícios a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Inmunocal es nutrición inteligente. E não se esqueçam que o imunocal é nutrição inteligente. Y toda persona con diabetes debería estarlo consumiendo. E todas as pessoas que têm diabetes deveriam tomar imunocal. Los que tienen diabetes tipo 2 pueden llegar básicamente a curarse. E os que têm diabetes tipo 2, podemos chegar à situação em que a pessoa consegue a cura da diabetes. Porque al perder peso y limpiar el estrés oxidativo, limpiar los radicales libres, Porque ao perder peso e ao limpar o stress oxidativo e os radicais livres, cada vez necesitan menos medicamentos. cada vez vai precisar de menos medicamentos. En la diabetes tipo 2, La 1, diabetes. perdón, 1. Na diabetes tipo 1, En la diabetes tipo 1, ellos sí van a tener la oportunidad de limpiar, pero toda la vida necesitarán la insulina. claro, na diabetes tipo 1, eles também vão ter essa oportunidade de limpar os tecidos, mas vão precisar da insulina injetável durante toda a vida. Así que siéntanse seguros de recomendarle a las personas con diabetes el consumo de inmunocal. Então, podem sentir-se muito seguros de recomendar às pessoas com diabetes que tomem imunocal, porque é correto. Pero recuerden los 3 pasos. Hay que cambiar la dieta. Mas não se esqueçam que há 3 passos, e um muito importante é mudar a alimentação. Si cambiamos la alimentación, la inflamación, que es la consecuencia de esa mala alimentación, también disminuye. Se mudamos a alimentação, o nível de inflamação dentro do corpo também vai diminuir e isso é muito importante para a cura da doença. Y al disminuir la inflamación, disminuye el estrés oxidativo. Ao diminuir a inflamação, vai diminuir o stress oxidativo a nível celular. Y si disminuye el estrés oxidativo, las células van a funcionar muchísimo mejor. E se diminuirmos o stress oxidativo, é evidente que as células vão funcionar muitíssimo melhor. El estrés oxidativo tiene que ver con la mala alimentación y la inflamación. O stress oxidativo tem a ver com a má alimentação e com o nível de inflamação que acontece dentro do corpo. Los diabéticos son las personas con el estrés oxidativo más alto. Os diabéticos são as pessoas com o stress oxidativo mais alto de todas as pessoas com doenças. Así que cuando disminuimos la inflamación, Assim, quando diminuímos a inflamação, corrigiendo la dieta y agregando inmunocal, corrigindo a dieta e adicionando o imunocal, mejoramos su expectativa de vida. vamos melhorar muito a expectativa de vida desta pessoa. Obviamente hay otros factores que hay que corregir. É evidente que há outros fatores que também devemos corrigir. La radiación, la contaminación, el tabaco. Há vários outros fatores, como por exemplo a radiação, a contaminação, o consumo de tabaco, tudo isto deve ser corrigido. Pero elevar el glutatión adentro de las células, Mas ao aumentarmos os níveis de glutationa dentro da célula, que es lo que hace inmunocal, que é aquilo que faz o imunocal, aumenta el glutatión adentro de las células, no afuera. sim, ao aumentar a glutationa dentro da célula, não fora, dentro da célula, Mejora la función de la mitocondria. estamos a melhorar a função das mitocôndrias. Y eso es el próximo capítulo. E esse é o próximo capítulo de explicação que a doutora nos vai dar. Porque la mitocondria es el lugar mismo de la vida. Porque a mitocôndria é o lugar onde acontece a vida. Así que cuando un diabético cambia su estilo de vida y agrega inmunocal, sus mitocondrias van a vivir más. Então, quando um diabético muda o seu estilo de vida e começa a tomar imunocal, ele vai, no fundo, favorecer muito as suas mitocôndrias. Y este proceso que están viendo, esta imagen, que es la replicación del ADN,
Então, esta imagem é uma replicação do que é que acontece a nível do ADN. Se empieza a hacer de manera correcta. Começa a acontecer e a ser feita de forma correta. Imagínense que los diabéticos, su ADN se degenera más rápido que el del resto de las personas. Uma coisa importante é que o diabético, o seu ADN vai se degenerar muito mais rápido do que o ADN de uma pessoa normal. Este es el ADN y con el exceso de azúcar, cuando tienen altos los niveles de azúcar, estas cadenas Quando as pessoas têm os níveis de açúcar muito altos, estas cadeias de ADN se rompen, se dañan. vão se estragar, vão se abrir, vão se destruturar. Y entonces, cuando llegan los encargados de copiar el ADN, que es esa ruedita que se llama ribosoma, Esta rodinha que se chama ribossoma, que está encarregado de duplicar o ADN, va a duplicar un ADN defectuoso. vai duplicar um ADN defeituoso. Y entonces las enfermedades progresan. E então o que é que acontece é que a doença vai progredir. Porque se van a hacer muchas copias, pero de un ADN malo. Mas porquê? Porque estamos a fazer cópias, mas estamos a fazer de um ADN que já está deficiente. Y si está malo, esto explica por qué los diabéticos E se está mal, é por isso é que isso explica porque é que os diabéticos hacen retinopatía, daño de los ojos. fazem, por exemplo, têm problemas graves nos olhos a nível da retina. De hecho, el 85% de los ciegos del mundo son por diabetes. E 85% da cegueira existente no mundo, portanto, dos cegos existentes no mundo, é provocada pela diabetes. 85%. Lo mismo que la enfermedad de los riñones Assim como as doenças a nível dos rins. o la enfermedad cardiovascular. Ou as doenças cardiovasculares. Así que Inmunocal como suplemento Assim, é por isso que o Imunocal, como um suplemento, va a hacer una gran diferencia vai fazer uma grande diferença en la calidad de vida de las personas con diabetes. na qualidade de vida das pessoas com diabetes. Espero que hoy hasta aquí me hayan entendido E espero que até aqui vocês tenham compreendido. y le agradezco muchísimo a mi amiga Teresa que lo hace excelente. Eu é que agradeço, obrigada, doutora. Isto é brutal, é brutal. A sua explicação é incrível, incrível. Muchísimas gracias. E eu sempre tinha dúvidas sobre isto y hoy he aprendido un montón porque no sabía bien la diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2 y no hacía ni idea de esta parte de lo ADN y todo esto y la importancia que todo esto puede tener. Y la parte 2 va a estar mejor, E a parte 2 ainda vai ser melhor. lo prometo.